Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, mais uma entrevista fantástica, hoje com um tema sensacional. Na verdade, são dois temas que estão conjugados, que são a teoria do karma e a teoria da reencarnação. O karma e a reencarnação. Existem muitos mitos, mas também existem fatos, do ponto de vista do esoterismo, do ocultismo, com relação a esses dois temas. E para falar disso, tratar de uma forma séria, fundamentada, como nós gostamos de tratar aqui no canal, nós convidamos uma vez mais a Tirza Fanini, professora, teosofista, pesquisadora, terapeuta holística, que tem um conhecimento sensacional sobre esses temas e vai nos esclarecer um pouquinho mais do ponto de vista do esoterismo, o que são o karma e a reencarnação, principalmente como operam, né? E também o que não são, que é importante esclarecer. Não é isso, Tirza? É isso mesmo. Tudo bem, Jamil? Tudo bem com você. Obrigado pela oportunidade de novo. Realmente, nós precisamos, às vezes sabendo o que não é, a gente descobre o que é. Então a primeira pergunta, Tirza, que nós precisamos fazer é... Primeiro, o que são o karma e a reencarnação? São leis instituídas cosmicamente? São. Elas são leis universais, né? São leis naturais, infalíveis, imutáveis, né? Não há exceções, então? Não existem exceções. Porque alguns movimentos falam, não, vou fazer umas orações, vou fazer um decreto, tem uma determinada chama lá, queimou o karma, está resolvido. Não tem como, porque se você retira alguma coisa do universo, você tem que repor, né? A doutora Nibesa, ela dá um exemplo assim bem legal, que ela diz assim, se você, é a mesma coisa que você se atirar de um precipício e achar que a lei da gravidade não vai funcionar. Não vai se aplicar a você. É a mesma coisa, ela é uma lei de ação e reação, que não tem nenhum ser dizendo, eu vou te dar tanto de karma, né? Existem os senhores do karma, são considerados no Raja Yoga como os senhores de picas, né? Uhum. Mas eles vão colocar o teu karma, vamos dizer, dependendo da tua evolução, de quanto você pode pagar. Mas aquele karma fica acumulado. Então, às vezes, você hoje não reconhece aquilo como seu, uma diversidade, é um karma que você gerou lá, há centenas de anos atrás. Vamos definir melhor, o que é o karma exatamente? Porque você usou uma palavra interessante, você vai pagar. E é geralmente sob essa ótica que as pessoas veem, né? Mas não se considera que tudo de bom que a pessoa recebe também é karma. Também é karma. Né? Nós temos o karma bom e o karma ruim, que a gente fala, né? O karma bom é considerado como méritos. Uhum. Né? Ele vem como méritos para nós, mas o karma é resultado de todas as nossas ações, pensamentos e sentimentos. Não é só ações físicas. Não, o pensou, já está criando de certa forma karma. Você está gerando um karma. Uhum. Tá? Hoje pela manhã eu estava conversando com uma grande amiga e irmã, né? Nós estávamos falando sobre isso, inclusive lembramos também da doutora Anidesa, lá no início do século passado, final do século XIX, começo do século XX, ela dá um exemplo, sabe do quê? De políticos. Não diga. Para mostrar como que gera no karma, no mental, no emocional e no físico. Se der um tempinho, eu vou explicar, que eu acho que nós vamos... Pode explicar, vamos lá. Então ela fala o seguinte, vamos dizer, ela dá o exemplo do político, que ele chega num local e diz assim, aqui precisaria de um parque. Nós estamos falando do fim do século XIX, né? Sim. Então, aqui precisa de um parque. E aí esse político ele diz assim, nossa, eu posso ajudar, eu posso trazer alegria para essas crianças, eu posso fazer... E ele faz aquilo sem pensar num retorno, simplesmente ele tem toda a condição, né, de viabilizar aquele parque. E ele faz, né? Ele gerou um bom karma para ele e fortaleceu o caráter. Uhum. Aí na mesma situação, vamos pegar um outro político que chega e diz, puxa, aqui está precisando de um parque. Eu vou ganhar bastante voto. Então eu posso fazer e eu quero ver quantos votos eu vou ganhar aqui. Ele já não tem o mérito daquele. Embora o parque saia, beneficie as pessoas. O parque saia, beneficia e ele vai receber ele gerou um bom karma no físico. Porque ele proporcionou coisa física boa, mas só que ele não fortaleceu o caráter. Uhum. E esse caráter vai vir pior na próxima encarnação. E tem aquele, ela dá o terceiro exemplo, que chega e diz, puxa, aqui o pessoal está precisando de um parque, eu tenho como fazer isso, vou ganhar um monte de voto,
mas ele fica com dinheiro. Ou inicia lá a coisa e não termina, né? Vamos dizer assim. Segura a grana. Segura a grana. Então esse, além de gerar um karma para ele, karma ruim, não é mérito, gerar um karma para ele no físico, no emocional e no mental, ele, vamos dizer assim, o caráter dele ficou mais denso, né? Ele fortaleceu o outro lado do caráter, que fisicamente para ele vai dar consequências no mental dele. Ele pode dar problema no cérebro etérico dele numa próxima vida. Uma pergunta interessante, por que foram instituídas as leis do karma e da reencarnação? Né? Até você tem um gráfico aí da evolução cósmica, Sim. Que eu acho que você mostrou num outro programa. Mostrei. Né? Para explicar um pouquinho, né, o que é alma, o que é espírito, inclusive é uma diferenciação que a teosofia faz, né? Alma e espírito não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Existe um plano universal, enfim, explica pra gente. Então, assim, nós aqui, principalmente ocidentais, é difícil de entender a lei do karma e da reencarnação, porque nós estamos muito presos a uma tradição judaico-cristã. Né? Que não as aceita. Que não porque o cristianismo primitivo, ele explicava tudo isso. Então não é lenda que o cristianismo primitivo falava de karma e reencarnação. Não. Então, inclusive agora em abril está vindo o Alberto Brum aqui para Curitiba, na Loja Paraná, para falar sobre isso. Ah, que legal. Tá? Cristianismo primitivo. Então, houve até um concílio que parece que retirou, né? Sim, no concílio de Constantinopla foi retirado tudo que se referisse à pré-existência da alma. Então aí entrou astros, entrou tudo. Entrou a reencarnação, entrou karma. Se alguém falasse alguma coisa disso, ele seria considerado anátema. Né? De lá para cá nós ficamos sem essa chave de interpretação. E nós perdemos a ideia do porquê nós estamos aqui. O que nós estamos fazendo aqui? Quem nós somos? De onde que nós viemos e para onde que nós vamos? E quais são as respostas para isso? As respostas é que nós somos espíritos, nós não somos seres físicos, materiais em busca de uma experiência espiritual. Muito pelo contrário, nós somos seres espirituais buscando experiências materiais físicas, né? Porque quem está encarnado aqui, quem entrou nessa escola, digamos assim, que a Terra é uma escola, nós estamos fazendo um curso para nos tornarmos um logos solar. Nós queremos ser deuses futuramente. A pergunta de onde viemos e para onde vamos pode ser explicada através do gráfico que você nos trouxe, por exemplo? Pode. Então, aqui nós vamos explicar várias coisas. Né? Porque, na verdade, o karma e a reencarnação, eles existem para que haja, para que a lei, outra lei universal, para que a lei da evolução se faça, ela consiga se produzir. Nós temos que evoluir por nós mesmos, nós temos que conquistar essa evolução, né? Então, aqui, vamos dizer assim, aqui nós temos, como eu já mostrei, eu sempre mostro esse quadro, que esse quadro aqui é importante não perdermos de vista, porque isso aqui é a Constituição. Como nós temos a nossa Constituição oculta, que nós temos os corpos sutis, né, que é a Constituição oculta nossa, corpo emocional, mental, o universo também tem. E tudo que acontece conosco acontece nisso daqui. Então nós temos uma centelha divina que sai do seio do Pai e vem para os níveis densos buscar uma experimentação. Isso está descrito no hino a Pérola, que é o famoso. Está descrito no cristianismo como a parábola do filho pródigo, né? E são várias outras que tem, que mostram essa jornada da alma. É a jornada da alma, né? Então, quando ela adentra, essa centelha divina... A primeira ali seria o quê? Uma mônada? Aqui, é uma mônada. Que ela adentra aqui no nosso plano divino, né? No sétimo, no primeiro, lá em cima. E ela vem para essa experimentação. É igual um aluno que entra numa faculdade. Um aluno que quer fazer medicina, ele não vai entrar na faculdade de Direito. Não, claro. Então, se ele adentrou aqui no nosso universo, porque ele precisa dessa experimentação. Isso nós temos que ter em mente. Isso. Muitas pessoas perguntam, né, se eu sou uma mônada divina, se eu sou da parte do Pai, se Deus não é separado de mim, ao contrário, eu sou, de certa forma, aparentado com Deus, porque vim dele. Então eu já sou perfeito em potencial. O que eu estou fazendo aqui no lodo da matéria, experienciando mal, sofrendo, não podia ficar lá nos planos superiores já perfeito, tudo uma maravilha? Então eu vou te dar mais um exemplo de escola.
o aluno de medicina que fica 5 anos no curso de medicina. Ele aprende teoricamente tudo, mas ele sai e ele obrigatoriamente ele tem que fazer residência. Ele cai no inferno, né? Uma residência. Muitos dizem que é. Porque às vezes ficam 24, 30 horas acordado, correndo lá, né? Dependendo da residência que pega. Então, é isso que nós estamos fazendo. Nós somos divino em potencial, mas nós temos que demonstrar isso. Nós temos que trabalhar isso, desenvolver isso dentro de nós. Isso é evolução. Tá? Então, e para isso, então essa mônada que veio buscar essa experiência, ele veio buscar essa residência, digamos assim, tá? Ela já sabe tudo. Ela sabe tudo que é, mas em potencial. Então ela adentra e ela consegue, como ela é muito sutil, como ela é luz divina, né? Ela vem e fica, ela adentra e fica no segundo plano aqui, ó. Tá? E o que acontece? É que ela pôs 2 véus. Tá? Ela não consegue descer mais porque os outros planos são muito densos. Aí ela cria, ó, é como se ela criasse filamentos dela e cria mais 3 corpos, que é o Atman, Budi e Manas. Entendo. Superior, né? Esses 3 corpos formam a nossa alma. Lá a mônada é o espírito. Entendi. Aquilo forma a nossa alma. Só que a nossa alma também, a parte mais densa dela, que é o Manas superior, fica lá, ó, o mental superior, tá vendo? Pra cá, ela não consegue vir mais porque é denso, mas só que ela precisa experienciar o mundo físico. Ela só não, a mônada precisa do mundo físico. Precisa vir aqui, trabalhar o emocional, o mental, o físico, entende? E como eu sempre brinco nos meus cursos, que eu digo que a alma precisa também de veículos, porque você não vê uma alma correndo atrás de ônibus, né? Atrasada, não. Só se for penada, né? Então ela precisa, aí ela cria mais 4 veículos para ela. Ela cria o corpo mental, concreto, o emocional ou astral, o etérico e o físico, que nós chamamos de quaternário inferior. Esses 4 aqui formam a nossa personalidade, somos nós. Aí eu tenho um outro gráfico aqui que dá para ver, ó, tá? Aqui, ó. Aqui somos nós, aqui dá para mostrar bem, ó, corpo físico, tá? Eu já mostrei isso daqui. Aqui é todo o nosso campo áurico. Aqui tem físico e duplo etérico, emocional e astral, mental, daí aqui é a alma, ó, tá vendo? E aqui daí é toda a mônada. Tá entendendo? Então essa experienciação, esse impacto, esse atrito com a matéria, ele é fundamental para que a pessoa tome consciência da sua própria perfeição. Sim, seria isso? Sim, exatamente. Mesmo perfeita e potencial, ela não tem essa consciência. Só a matéria vai dar. A evolução não acontece de fora para dentro. Quando eu vou em algum lugar que eu digo, eles vão tirar isso aqui de mim, eu vou sair outro de lá, né? Vai fazer eu brinco com meus alunos também, vai fazer um Shazam lá, né? Entende? Posso fazer uma imersão de 2, 3 dias lá dentro. Não existe isso. Não existe porque a minha evolução é de dentro para fora. Tá, nesse prisma, 2 coisas que eu quero trabalhar com você. Primeiro, você falou em evolução. Existem algumas escolas, né, algumas teorias, algumas religiões que falam que a pessoa pode evoluir, ou seja, ela pode reencarnar em corpos ditos inferiores. Quer dizer, ela pode reencarnar em animais, virar uma barata na outra vida, caso ela não proceda bem. Então eu gostaria que você explicasse melhor essa lei da evolução e da reencarnação. Se é só ascendente, se dá para voltar, se você pode perder as lições. Como é que fica? Vou mostrar esse gráfico aqui, um outro gráfico aqui. Onde é que tá? Tá aqui. Então aqui nós temos desse outro lado, você veja que eu coloquei esse gráfico aqui que mostra aqui o mineral, o vegetal. Então quando a mônada adentra e daí ela consegue chegar aqui, experienciar o físico, ela vai primeiro começar experienciando o mineral. Sim, não vem então, como ser essa consciência vai para o mineral, passa bilhões de anos no mineral. Depois passa bilhões de anos. Você veja bem que aqui no mineral ela tem todo o corpo físico, mas o duplo etérico já não está todo, e o emocional só uma pontinha, né? Aqui no vegetal já não, já tem mais e assim vai indo. Então o que acontece aqui? Nós somos fruto de uma evolução que já está vindo desde outros reinos, que são outros reinos. Nós estamos no reino hominal, que é o humano, né?
quando nós passamos para cá, para esse reino aqui, que sai do reino animal, até aqui o reino animal, a alma é grupal. Grupal, como é que é isso? O Lidibit explica assim para nós, que é como se fosse, imagine um balde com água, tá? Esse balde é uma grupal. Então, vamos dizer assim, que ali nesse balde, como tem um cachorro lá, vou colocar o cachorro. Tem 100 cachorros. Dentro do balde, dentro da do água. balde, dessa água. Essa água são o fluido das 100 almas, né? Aí, quando um cachorrinho vai nascer, é como se alguém com uma concha tirasse, né? Lá e nasceu o cachorrinho. Aí aquele cachorro apanha, ele sofre, é jogado para a rua, tal. Quando ele retorna para essa alma dele, ele traz essas tendências, o que ele passou colorindo aquela água. Os próximos cachorrinhos que vão nascer dali, o que acontece? Já vão nascer com aquelas tendências. É por isso que um patinho, quando ele vê um gavião, ele sai correndo. Ele já sabe aquilo. Ele já sabe aquilo que ele tem dentro dele. Mas peraí, então isso explica a teoria do centésimo macaco, né? Sim, com certeza. Com certeza. Inclusive dos campos morfogenéticos do Sheldrake, né? Que fala, mas como é que os macacos que aprenderam a lavar as batatas numa ilha, os outros na outra ilha que não tinham contato com essa ilha, aprenderam também, começaram a lavar as batatas antes de comer. Com certeza. Aí, porque a alma é grupal. Exatamente. Aí todo grupo aprende. Isso. Aí um outro cachorro foi bem tratado, foi tratado com amor, desenvolveu o amor, porque os animais também acho que estão conosco para nós ajudarmos a desenvolver o mental deles. Desenvolveu o amor. Quando ele volta para aquela alma grupal, ele colore, vamos dizer, aquela água, né, com pinceladas daquela sensação. O outro cachorrinho que vai nascer, então, você está entendendo? Entendi. Então, são seres que nós chamamos de seres brilhantes, excelsos seres, que cuidam dessa evolução aqui. Só que e essas almas também, de 100, uma alma grupal de 100 cachorros, ela vai apurando, refinando, fica em 5 cachorros. Que podem subir um plano. Que podem fazer o quê? Quando abre as portas da passagem aqui para o reino nominal, às vezes esse cachorro, pelo amor, tá? Pela devoção, você já viu aquele animal que se atira na água para salvar alguém, que se põe na frente de uma cobra, de uma coisa, um bicho peçonhento para salvar? O amor deles foi tanto, que eles não têm mais condições de retornar para aquela alma grupal. Aí vem a força do primeiro logos, do pai, e alça. Aí ele ganha uma alma. Ele se individualiza? Ele se individualiza. Tá? Ele ganha uma alma só para ele. Então, a nossa diferença com o reino animal é essa. Eles têm uma alma grupal e nós temos a alma só para nós. Por isso que não pode haver uma reversão. Não tem como reverter. Reencarnar em barata. Então, não tem como reverter. Entendeu? Interessante. Acho que isso... Outra pergunta também interessante. Por que a reencarnação? Muitas pessoas falam, não, uma vida já é suficiente, já tá bom? Sim. Para aprender tudo. E tem religiões até que falam coisas assim, Sim, aparentemente, a pessoa passa uma vida inteira em pecado, ela se arrepende e lá no final, pronto, já resolveu. Então não vai ter consequência nenhuma. Vamos dizer assim, eu fui criada em religião cristã, né? Então, uma coisa que eu pensava muito era isso. Nós temos que nos tornarmos perfeitos igual o nosso Pai do céu é. Sim. Você acha que em 70, 80, 90 anos, 100 anos que seja, nós nos tornamos perfeitos igual o nosso Pai do céu é? Muito pouco, né? Não dá. Não tem como. Não tem condições. Nós temos muita coisa para trabalhar dentro de nós. Muita coisa. Então, a reencarnação existe justamente por causa disso. Esse corpo físico aqui, ele gasta. Entende? Não dá para durar bilhões de anos o nosso corpo físico. De fato. Então ele se deteriora, por mais puro que eu seja, por mais que eu queira, se eu ainda estou nessa condição de evolução, ele vai se deteriorar. Então esse corpo tem como um casaco, que por mais que eu goste do casaco, ele rasgou, não dá. Eu tenho que comprar outro. Então o que a alma faz? A alma coloca aquele de lado, e isso é a transmigração da alma. Né? E aí ela pega ou forma outro conjunto, né? E aí ela continua, porque ela precisa continuar a caminhada dela, a jornada dela. Como é que funciona o karma aí nessa questão da reencarnação? Quando a pessoa, digamos que retorna, né, para o plano denso, ela vai trazer só o aprendizado que ela teve, mas também vai trazer, digamos, débitos e créditos? Sim.
Sim, sim. Uhum. Isso fica gravado aonde, essa experiência? Ah, então tá aqui, ó. Isso Vamos voltar pro nosso esquema aqui. Vamos falar junto aí, tá? Então aqui, vamos dizer assim, morreu no corpo físico. Tá. Então aqui no físico. Porque na verdade, vamos falar uma outra coisa aqui antes. Se nós estamos encarnados no corpo físico, essa consciência que está aqui, ela está, ela está perspassando, essa consciência que está aqui, ela está perspassando daqui até o físico. Tá? Através do veículo dela, que é a alma, e através de todos aqui, tá? Então, quando a gente morre, o que acontece? É que a consciência saiu daqui e foi para cá, para o astral. Porque o duplo etérico, ele é a forma do físico, então morre o físico, daí um tempinho já morre o duplo etérico. Tá? Perfeito. Então ela vem pro plano astral, aonde merecer, né? Tá. O que é onde merecer? Vamos dizer assim que eu sou uma pessoa muito apegada. Então é minha casa, é meu marido, meu filho, meu carro, meu isso, meu aquilo, ou eu tenha vícios. Então esse meu apego vai fazer com que eu fique nesses planos bem próximo aqui do físico. E eu vou citar a doutora Besna de novo. Feliz daquele que passa dormindo pelos reinos do Kamaloka. Kamaloka são esse astral aqui. Kamaloka significa mundo do desejo? Mundo do desejo. Então aqui ainda é mundo do desejo, paixões, né? Então a gente está fazendo o possível para quando a gente sair do físico, vamos supor acordar aqui pelo quarto, do plano, entende? Mais para cima lá. Para quem já assistiu o Nosso Lar, dá para explicar bem esses planos aqui, tá? Então, a consciência está aqui. O tempo que vai ficar aqui nós não sabemos. Isso depende de cada uma do que ela tem para trabalhar. Umas ficam 5, 10, 15, 20, 200 anos. Tá? Só que observe que cada primeiro subplano, cada plano desse tem 7 planos, e cada primeiro tem um atômico ali, ó, tá vendo? Atômico, atômico, atômico. Aqui é atômico porque aqui fica o que nós chamamos de átomo último, ou átomo térreo. É como se fosse um pendrive. Tá? Então, o tempo que fica aqui, que a alma, a consciência fica aqui, não importa, como eu já falei, quando ela terminou o trabalho dela aqui, que ela fez o que tinha que fazer, ela vai para cá, para o plano mental. É quando ocorre a segunda morte. Muitas tradições falam da segunda morte, e né? existe. Depois da morte física, haveria uma segunda morte. Do corpo astral. Nós somos que nem um foguetinho. Conforme nós estamos alçando determinado espaço, a gente vai soltando, entende? Os estágios. Então, aí esse corpo fica aqui para se deteriorar. E o que ela não conseguiu trabalhar? Fica aonde? Que você perguntou, né? Fica aqui, nesse átomo térreo, tá? Como se fosse um pendrive aqui, tá? Fica aqui. Ele fica ali. E a consciência sobe para o outro plano, para o mental. A mesma coisa, também vai ter um pendrive lá que vai ficar. E depois que ela experienciou tudo isso daqui, ela volta, que nós chamamos para o corpo causal, e vai ficar aqui, o Devachan também, e vai ficar um tempo lá. Dizem que o Devachan aí já não há possibilidade de experiências negativas, né? Não. Inclusive, as experiências negativas, no máximo até o plano astral. E outra coisa que eu acho que até o Lady Bitter fala, no Devachan você não vai ter também a forma, né? Não. Por exemplo, aquela questão de cidade astral. Não, aqui, ó, que tá vendo? Vem nosso lar é até o plano astral. Até o plano, não até o mental aqui, ó, que tem rupa. Tá vendo que aqui tem rupa e a rupa? Rupa são formas. E não é necessariamente real aquilo ali, né? Não. Você tá andando de ônibus lá em cima. Não. Tá vestindo roupa. Aqui a rupa rupa quer dizer forma. A rupa, então, é sem forma. Então, esse daqui pra frente, daqui pra cima, não é que é pra cima, né? Sim, o negócio a gente sutil. tá falando em frequências, né? Nessas frequências aqui, eles não têm forma. Tá? É pura consciência. É pura consciência, tá? Aí vamos dizer assim, a alma vem para a reencarnação. Ela precisa vir para a reencarnação. Mas até onde que ele chega antes de, vamos, entre aspas, descer de novo? Ele sobe até onde? Até o Devachan? Até o Devachan, até aqui. A nossa roda de Sansara, ela se dá aqui, ó. Nesses planos aqui, tá vendo? Então, encarna, desencarna, encarna, desencarna. A nossa roda de Sansara é aqui. Ele vai até aqui. Aqui, a alma se recolhe, aquela consciência, né? A consciência se recolhe e fica, dependendo até
1000 anos, 700, 100, 200, o quanto ela precisar, tá? Porque aí ela vem a reencarnação. Porque o que atrai a alma para reencarnar? É o desejo. Desejo ou necessidade. E veja bem que a alma, ela reencarna na época que ela precisa. Porque nós temos coisas que acontecem que se ela reencarnar antes, não tem ainda preparado, e se ela reencarnar depois, já passou. E ela não pega aquela experiência. Entendi. E o que são, quando as pessoas falam, a libertação da roda da reencarnação? Quando a pessoa se liberta, que são os mestres, né? Sim, nós conseguimos a libertação, nós chamamos de autorrealização, quando nós nos tornamos perfeitos. O que é se tornar perfeito? Quando eu consigo controlar o meu emocional e o meu mental. Quando eu tenho uma reta ação, um reto pensar, um reto agir. Tá? Aí eu estou perfeito. Quando nada me tira do sério. Tá? Podem fazer o que quiserem comigo, eu domino meu mental e meu emocional. Isso E o que acontece de acordo com esse plano? Para onde a pessoa... Bom, aqui... Ela fica onde? Uma pessoa perfeita, vamos dizer assim. Os mestres, Os mestres estão aqui. Eles estão aqui. No mental superior? Aqui. Tá? Eles ficam aqui. Veja bem, existem 7 portas depois da autorrealização. São 7 caminhos. Aqueles que nem os nossos mestres de sabedoria que ficam aqui, tá? Budi, aqui mental superior e Budi, né? Eles fizeram, nós chamamos de voto do Bodhisattva, né? O voto para ficar esperando que até o último que esteja para passar na porta da autorrealização venha. Esses ficam aqui. Mas existem mais 6 portas, que daí tu não sabe para onde que esses... O reino angélico estaria onde? O reino angélico está aqui, do mental superior para cima. Tá? E daí já são outros seres são também. outra coisa, né? Então, veja bem, nós temos, lógico, mas esses seres, eles vêm até aqui para nos ajudar, né? Eles conseguem descer. Eles conseguem descer para nos ajudar, tá? O céu, o Devachan, porque muita gente confunde aqui, esses planos aqui e aqui como céu. Acham que o plano astral é o céu, porque né? Aqui, esse plano aqui, que pode chamar de primeiro ou sétimo, né? Mas é o mais sutil do plano astral. Muitas pessoas chegam lá e acham que já estão no céu, porque ele é muito bom. É onde está o nosso lar, vamos dizer assim, tá? Só que não é o céu ainda. O verdadeiro céu está aqui, ó. Então tem muito a galgar. Então, voltando lá, como é que nós trazemos as nossas tendências para serem trabalhadas, que vem também o nosso karma, porque na verdade o nosso karma são nossas lições. Karma não é castigo. E outra coisa interessante, por exemplo, quem que engendra o karma? É a própria pessoa? A própria pessoa. Porque muitas pessoas falam, não, meu karma está me comprimindo, não sei o karma que está... Eu não tenho responsabilidade nenhuma, é o karma que está fazendo... Não, é isso que eu digo, não existe Na verdade, ele é o autor do próprio... É autor do próprio, da própria lição, né? Então, aquela coisa assim, tem um exemplo que a Blavatsky fala, estou lembrando agora, ela diz assim, alguém puxa um galho de árvore, o mais que pode, solta, esse galho atinge a pessoa. Quem que é o culpado? A pessoa ou o galho? A pessoa que tirou o galho do equilíbrio. Exatamente. Esse é o karma. Entende? Entendi, então, eu costumo dar um bom exemplo também sobre essa questão do entendimento do karma para os meus alunos. Vamos dizer que a pessoa... Não sei se você conheceu... meu pai usava muito terno de linho branco. Sim. Tinha que engomar o dito do terno. Sim, era famoso. Então, supor que você está numa roupinha assim, que você teve trabalho, né? Engomou, aquela coisa toda, está andando tudo perimpulante, você tropeça numa pedra e cai numa poça d'água. Aí você, com raiva, você bate, se esperneia, vai espalhar lama para tudo quanto é de lado. E você sai xingando quem é que pôs aquela pedra lá, que você sujou toda a tua roupa. Agora, a mesma situação, a pessoa caiu, ela falou, não vi a pedra. E ela sabe que se ela se debater, é pior. Ela vai espalhar lama para tudo quanto é picante, talvez ela não consiga nem juntar. Por isso que durante uma situação difícil, se revoltar é pior. Sim. Qual que seria o aconselhável para uma pessoa que está passando... Porque nada é por acaso, né? Se ela está passando por uma situação difícil, seja de saúde, de emprego, de família... Sementes foram plantadas, ou nessa ou em outra vida.
Qual que seria, teosoficamente, o conselho para essa pessoa? Olha, no ponto de evolução que nós estamos, não tem como não dar um grito primeiro, né? Claro. Mas aí você puxa, se conscientiza. E a primeira coisa que a gente tem que perguntar, o que eu tenho que aprender com isso? Entende? E isso é o autoconhecimento. Essa é a busca pelo autoconhecimento, né? É só dessa forma que nós saímos das nossas situações. Porque quando nós temos consciência que todas as experiências que nós passamos são frutos do que eu fiz no passado, seja no passado remoto ou próximo, entende? E tantas as experiências boas como as ruins, entende? E eu tenho liberdade de alterar o tempo do efeito kármico, seja bom ou ruim, mas propriamente, a gente fala mais propriamente no ruim, de acordo com a rapidez dessa conscientização. Por exemplo, eu vou ficar lá sofrendo efeito kármico 10 anos, está programado, mas se eu tiver uma conscientização antes do que eu tinha para aprender, eu elimino o sofrimento? Sim. Tem isso? Tem. Você tem um karma para resgatar, uma lição para aprender, né? Agora, conforme a tua conscientização, você modifica a forma que você vai experienciar aquilo. Então existe essa liberdade. Existe essa liberdade, porque essa é a flexibilidade que existe. O karma, ele não é a lei do talião, que é olho por olho, dente por dente. Não é. O Daskalos, não sei se você ouviu falar do Daskalos, que ele era um grego, um filósofo grego. Sim. Tá? Ele tem um livro, na década de 70, que eu lia muito, Daskalos, ele conta a historinha, que é muito bom para a gente aprender essa conscientização. Ele conta da historinha do cara que lá no século XVII, um chegou, deu uma luva no rosto, chamou para duelo, ele foi, mas no momento do duelo ele já pensou, o que eu estou fazendo aqui? Mas não tinha jeito, não podia sair, e ele acaba matando o cara. Daí todo mundo contente, os amigos, né? Você chamou, ele falou, não estou contente, não estou bem. E até o final daquela encarnação, ele ficou pensando que ele poderia ter evitado aquilo, que ele não precisa ter feito. Bom, morreu. Na próxima, esse rapaz, ele vem como um cirurgião famoso, operando rico, pobre, todo mundo que nem um louco. O que é um bisturi? Se não é uma arma branca? De fato. Então o Daskalo fazia essa comparação para a gente ver que a conscientização do que você está fazendo, ela nos ajuda a ser a forma com que nós vamos pagar aquilo ali. A gente está se aproximando do final, Tires, até a gente já passou um pouquinho do tempo, mas tem algumas perguntas que precisam ser feitas. Por exemplo, os problemas congênitos, né? Ou as situações congênitas. Por exemplo, a famosa coisa, uma criança nasce numa casa bem amada, acarinhada, próspera, os pais tranquilos, ela é envolta de amor, ela tem toda a oportunidade para crescer, as melhores escolas, etc. Numa casa ao lado nasce uma criança numa família brutalizada, onde ela apanha, onde ela enfrenta pobreza, ela tem dificuldade. O karma explica isso? Sim. Quando nós temos boas ações, eu vou ter um bom ambiente na próxima encarnação. Hoje, exatamente hoje, com nossos pensamentos, ações e sentimentos, nós estamos já projetando a próxima encarnação. Mas isso não nos autoriza a julgar a pessoa que está passando por uma situação difícil. Não, esse é o karma dela. Porque há teorias que falam o seguinte, eu não vou nem ajudar, porque eu vou estar interferindo no karma dela, ela tem que passar por isso. Mas e se for o meu dharma ajudar aquela pessoa? Uma boa. Entendeu? Ela tem o karma dela, mas se o meu dharma for o de resgatar aquela alma daquela situação, porque às vezes ela está repetindo o padrão. Às vezes, uma pessoa que nasce num lar conturbado, essa pessoa está repetindo o padrão. Ou então, o Sri Han, ele fala assim, que às vezes nós não temos aquelas deficiências, digamos assim, aquelas tendências, mas nós nascemos num lar assim, como se nós mergulhássemos num rio para mudar o curso dele. Entendi. Então tem essas duas situações, tá? Às vezes uma alma que não tem, como ele tem ainda alguma coisa a resgatar com aquelas mulheres, porque o vínculo familiar é kármico. A nossa célula familiar são almas que não se acertaram de forma nenhuma lá no passado, e o karma reúne através do vínculo consanguíneo para ver se o amor de pai, o amor de mãe, o amor fraterno
consiga diluir, pelo menos um pouco, aquelas tendências que trouxeram do passado. Agora, o contrário também pode ser admitido nisso, né? Uma pessoa que recebe muitas bênçãos, vamos dizer, nessa vida. Uma família harmônica, uma condição material boa. Se ela não valorizar, viver uma vida dissoluta, pode ser, ela já criou um karma. Aí ela já preparou. Ela preparou. Aí porque aquela questão da poça da lama que eu te digo, se a gente tem, às vezes, por que eu explico da poça da lama? Porque às vezes a gente vem para fazer uma determinada missão, e em vez de fazer a missão, a gente gera um karma. E às vezes a gente vem para resgatar um karma e gera um karma maior em cima daquele. Acontece isso, né? Acontece isso. Então todo cuidado é pouco, né? Não, todo cuidado é pouco. Por isso que a gente tem que orar e vigiar, e é isso. Né? Exato, todo momento, né? Todo momento. Então, eu sempre tenho que estar perguntando o que eu tenho. Por mais que eu ache que eu tenha razão, eu tenho que perguntar, mas por que me aconteceu isso? Perfeito. Isso traz a responsabilidade para a gente. Sim, com né? certeza. A responsabilidade não fica em Deus. Isso explica também porque o mal não vem de Deus, né? Não é a divindade que cria o mal. Não né? é. O mal é um recurso, digamos que de aprendizado e evolução, que nós temos liberdade, né? Todas as experiências difíceis pelas quais nós passamos, as adversidades, elas são lições para nós. Entende? Para quê? Para que nós possamos evoluir. Agora, uma última pergunta para a gente encerrar, Tirza. Existe possibilidade de eu evoluir sem sofrer? Ou é mandatório que a pessoa tenha que sofrer? Quer dizer, porque a regra geral é que não tem jeito, a gente aprende pelo sofrimento, sim. né? Que nem você falou, né? O médico ali só pela teoria não adianta, ele tem que ir para a residência. Sim. Mas existiria, pela conscientização, pelo orar e vigiar, eu tornar mais suave meu caminho, sim, não precisar cair tanto em sofrimento? Sim. Eu digo que através do conhecimento dessas leis ocultas e o porquê, a partir do momento que você começa a entender, você sabe aonde que você está, digamos assim, que mar que você está navegando, né? O que está te acontecendo e como que você pode sair desse processo, não existe tanto sofrimento. Eu digo, o sofrimento é gerado pela ignorância do porquê que nós estamos aqui. A primeira nobre verdade do Buda, né? Se não me engano. Sim. Entendeu? O sofrimento veio da ignorância. Isso. Né? Então você sabe que é uma lição difícil, todos nós passamos lições difíceis, todos nós, entende? Então a gente passa, você sabe, mas você não cria aquele peso, a coisa não fica tão pesada. É difícil sim, mas eu sei que, às vezes eu não sei nem como é que vai terminar isso, mas eu sei que essa experiência eu estou levando para uma outra encarnação, então eu vou procurar vibrar na frequência mais alta possível, no melhor possível, para que eu leve o melhor dela para outra. Perfeito. Tirza, eu acho que você tocou em vários pontos. Claro que meia hora, 40 minutos fica muita coisa. Mas a Tirza vai voltar ainda. Eu estou colocando teus dados aí para as pessoas que quiserem entrar em contato com você, aprofundar um pouco esses temas, né? Com certeza ficaram muitas dúvidas, mas você apresentou um outro lado, né? Talvez até mais profundo, mais embasado, disso que é tão banalizado, né? Que é o karma e a reencarnação, que são vistos sob um prisma assim muito simplório até. E eu gostaria de reafirmar nesse final que karma não é castigo. Né? Nós temos, é um resgate, é uma lição, nós temos uma lição para fazer. O karma é uma lição que nós nos recusamos a fazer em vidas passadas e ela é oferecida agora, na presente encarnação, para que nós possamos fazer. Outra coisa importante que pode ter ficado, eu não preciso esperar uma outra vida para resgatar. Às vezes as consequências podem vir nessa vida, imediatamente. Sim. E quanto mais a gente assim, consegue evoluir, aprender através do conhecimento, tudo, você tem um vislumbre melhor desse quadro. Então aí você já começa a não gerar um karma que possivelmente antes você geraria. Ou se você gera, você tenta uma reparação voluntária. Sim, você já trabalha aquilo ali, já resgata, já faz, né? Já como que diz assim, você trabalha em cima daquilo. Né? E porque a nossa evolução, ela se dá numa questão de fortalecimento de caráter. Perfeito. Entende? Com um caráter ilibado, você faz o óbito para o caminho do Senhor Buda. Sim. Pensamento correto, ação correta. Exatamente, ação correta. Perfeito. E como você falou em Buda, vamos encerrar com ele, que é uma parte muito bonita da história dele, que é quando ele se ilumina, ele quebra a roda do karma,
e substituir pela roda do Dharma, Isso, né? Pela roda da lei. Nós estamos convidados a fazer a mesma coisa? Sim, exatamente, com Todos certeza. nós, né? Todos nós, e todos os dias, a todos os momentos. Tirza, obrigado por ter vindo Eu mais que uma vez ao agradeço, programa. eu que né? agradeço. Eu coloquei teus dados, está aparecendo de novo aí para o pessoal que quiser Agradeço entrar em a contato todos, com você. agradeço a confiança de todos, né? Sem dúvida, nossa. Inclusive a Tirza aqui é uma das campeãs da audiência do nosso programa. Né? O seu último programa deu aí, acho que já está mais de 40 mil views. Então, parabéns aí por todo esse sucesso, mas isso é reflexo de um trabalho sério, Sim. né? Obrigado. Não. E a vocês todos que nos acompanharam até aqui, o nosso abraço. Não se esqueça de se inscrever no nosso programa, de acionar o sininho de notificação, dá o seu joinha, entra no nosso site, o realidadefantastica.com.br, lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.